Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um episódio de Academicamente. Hoje convidamos Paula Pereira, é coordenadora de um curso avançado de estudos regionais do Médio Oriente e Magreb, justamente para nos explicar o que é que se passa nesta área, qual é a história recente desta área, a que chamamos Médio Oriente mais o Magreb, a zona do Norte da África. Viva, Paula Pereira, bem-vinda a este podcast. Podemos recuar no tempo, o Médio Oriente é antigo, não teríamos que ir às civilizações ainda, se calhar da Mesopotâmia, para perceber esta zona histórica tão importante, mas isso seria um recuo muito grande. Penso que não erro se disser que uma boa parte dos conflitos que decorrem desta área, ou dos desentendimentos regionais desta área, tem muito a ver com a forma como a França e a Inglaterra ocuparam, e mais ou menos a régua e esquadra, lá foram deixando fronteiras que depois, quando se retiraram nos seus períodos pós-coloniais, não ficaram bem resolvidas, ou são provavelmente um fator de instabilidade. Que influência é que estas duas potências tiveram para a geografia e para aquilo que são as fronteiras atuais no Médio Oriente e no Magreb? Bom, tiveram uma importância fundamental, porque precisamente não resolveram, digamos, geopoliticamente e geograficamente aquilo que deveria ter sido resolvido. A história começa, obviamente, durante a Primeira Guerra Mundial, ou mesmo um pouco antes. Já havia populações judaicas a instalarem-se na Palestina, não é? Onde hoje é Israel, de facto, e a história começa, em particular, por dois eventos importantes durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro é o Acordo Sykes-Picot, em que, percebendo que vão ganhar a Primeira Guerra Mundial, a França e Inglaterra, ou o Império Britânico, digamos assim, se dividem, digamos, aquela zona à volta dos dois. Aquilo que sobra do Império Turco. Do Império Otomano, exatamente, turco-otomano, e, portanto, eles, logo em 1916, dividem aquela zona entre os dois, que depois, mais tarde, a Sociedade das Nações, aliás, irá legitimar com mandatos a essas duas potências, mandatos formais e, portanto, ratificados pelos Estados-membros da Sociedade das Nações. Depois, em 1917, há a célebre Declaração de Balfour também, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, na altura, que, digamos, numa carta ao movimento sionista, refere que os britânicos viriam de bons olhos e percebem que tem de ser criado, digamos assim, um lar nacional para o povo judaico, não é? Sim, Logo a seguir, de facto, no final da Primeira Guerra Mundial, começa, digamos, o povo judaico a instalar-se, ou começa um fluxo migratório mais importante a instalar-se naquela zona. Para a área que hoje em dia é Israel. Que hoje em dia é Israel. Obviamente que a coabitação, digamos assim, entre as duas populações, a árabe e a judaica, é difícil durante esse mandato britânico, porque a Inglaterra ficou com o que hoje é Israel e a Palestina, não é? E a França fica com a Síria e o Líbano, na altura, e, portanto, os britânicos têm muita dificuldade, digamos assim, em combater, digamos, extremismos, tanto do lado judaico como do lado árabe. E, portanto, vai-se instalando tensões e conflitos e o povo judaico, digamos assim, vai crescendo e vai se organizando e vai ocupando território. O que depois culmina no pós-Segunda Guerra Mundial, com o nascimento do Estado de Israel, e essas tensões vão permanecer, vão alastrar, aumentar por algum lado, e a questão da Palestina fica sempre por resolver. Sim, porque aquilo que é importante perceber é que, dando legitimidade, digamos assim, e reconhecendo que tem de haver um Estado judaico, não se reconhece, digamos assim, o mesmo direito ao Estado palestiniano.
E, portanto... apesar das resoluções das Nações Unidas. Apesar das resoluções das Nações Unidas, que sempre apontaram para, de facto, dois Estados, mas não ficou claro, sim, chegamos até ao dia de hoje. Exatamente. E, portanto, logo a seguir à criação do Estado de Israel em 1948, obviamente, os Estados Árabes vizinhos começam as hostilidades e há vários conflitos a partir logo de 1948 até aos nossos dias. Conflitos que sucessivamente correram bem a Israel. Que sempre correram bem a Israel. Tirando já mais recentemente, digamos assim, e recentemente, é muito recentemente, porque Israel começa, digamos assim, a ter dificuldades nos conflitos a partir dos anos 2000, a partir dos anos 2010, 2016. A última intervenção no Líbano já não correu propriamente bem, exatamente. Sim. Mas naqueles conflitos iniciais, digamos, entre 1948 e 1970, e 3, Israel claramente ganha todos os conflitos e aproveita precisamente para ocupar território. Exatamente, mais território. Vai ocupando e vai em negociações depois dando, relembro que Israel ocupou o Sinai, não é? A Península do Sinai, que é uma península que pertence ao Egito, que depois em negociações com o Egito e com parceiros internacionais, volta para a soberania egípcia, mas digamos que o que custou muito caro ao Egito, porque reconheceu, nessa altura foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel, e o que leva, alguns anos após esse reconhecimento, também ao assassinato do presidente Anwar el-Sadat, no final dos anos 70. Algo bem retratado, muito bem retratado pelas televisões da época. Exatamente. Enfim, numa cerimónia filmada. Paula, fala-nos aqui deste conflito para resolver, ou desta problemática. 2 Estados, só um deles vingou. Se calhar já voltamos aqui à Palestina e a Israel, enfim, é o ponto quente deste momento. Mas há outros sítios que foram igualmente efervescentes. Não tanto, mas bastante efervescentes. Problemas na Síria, problemas antes até no Iraque, com 2 fações religiosas diferentes, misturadas, que litigaram e tantas mortes causaram em ataques terroristas mútuos, não é? Dentro do próprio Iraque. Uma Líbia que ainda está dividida. Isto é, em boa parte, ainda a herança dessa maneira de construir países de forma mais ou menos artificial, deixada pelos franceses e pelos ingleses. Bom, a Síria e a Líbia decorrem diretamente os conflitos que agora estão a viver esses 2 países, embora o conflito agora esteja mais numa fase de estagnação, digamos assim, foram diretamente, digamos, influenciados, sobretudo pelas primaveras árabes, ou revoltas árabes, como eles lhes preferem chamar. E pelas sucessivas revoltas que de facto se propagaram, Paula, a partir de 2000. Se calhar era interessante para os nossos ouvintes mais jovens contextualizarmos mais ou menos, algumas memórias de pessoas mais jovens pode não estar muito fresco. De que é que estamos a falar quando falamos destas primaveras árabes? Isto surgiu mais ou menos quando? As primaveras árabes surgem em 2011. Está muito datado e é muito interessante precisamente poder analisar as primaveras árabes, porque revoltas nestes Estados houve ao longo dos tempos, não é? Mas esta revolta inicia-se na Tunísia pela revolta, digamos assim, de um jovem licenciado tunisino que não tendo emprego ou estando a ser perseguido também pelas autoridades policiais, decide imolar-se.
E na era das novas tecnologias não já poderia muito deixar... influenciado pelas redes sociais. Pelas redes sociais, exatamente. Mas são exatamente as redes sociais que potenciam, digamos assim... Fogem ao controle das autoridades. Sim, e potenciam que as revoltas se vão propagando no terreno, de facto, no terreno. E muito rapidamente pelo Magreb e pelo Médio Oriente. E, portanto, a situação da Síria e da Líbia é diretamente consequência destas revoltas que são revoltas contra os poderes instalados. Relembro que nessa região, digamos assim, todos eles tinham poderes autocráticos, autoritários. Mas há depois uma própria conflitualidade com fações que se multiplicam, com apoios internacionais, mas com uma diversidade no terreno estranha. A Líbia parte-se em duas, a Síria nem sei em quantas. Sim, porque muito rapidamente, e nisso, digamos que a intervenção dos Estados europeus ou ocidentais ou de potências estrangeiras, digamos, tem muita influência precisamente nesse partir, na multiplicação, digamos assim, das fações, porque os Estados vão dando apoio financeiro ou até equipamentos certas fações que existem já dentro desses Estados, como é a Síria ou a Líbia. E, portanto, podemos ver que, tanto na Líbia como na Síria, temos aqui quase os dois blocos ocidentais e ainda bloco que lhe poderíamos chamar quase bloco soviético, não é? Que já não é, mas parece. Mas parece, exatamente, a tomarem, digamos, caminhos opostos e a apoiar fações diferentes. A apoiar fações diferentes. E isso é o que, digamos, no terreno potencia a que os conflitos se perdurem. E porque recebem meios, não é, de outros Estados e que a transformação, digamos assim, não surta, digamos, o efeito que as sociedades aparentemente criam. Criam de facto porque a repressão foi muito grande em todos eles, em todos os Estados. A memória diz-me que os principais apelos eram a liberdade de expressão, liberdade de voto, não é? Os principais apelos da população eram precisamente para uma democratização dos Estados, são Estados que têm graves problemas económicos e sociais, em que, em média, em todos estes Estados, o desemprego e principalmente o desemprego jovem é muito elevado. Muito grande, alguns ronda os 30% da população jovem no desemprego, população formada, na sua maioria, não é? E, portanto, um dos apelos era precisamente democratização e resolução, digamos, da crise económica e social que estes países viviam. Paula, mas de alguma forma está-me a falar agora destas intervenções estrangeiras recentes, pós-Primavera Árabe. Estamos a falar, de grosso modo, como os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia, até eventualmente a China, acabaram por direto ou indiretamente, sim, e a Turquia, claro, intervir nesta área. Estas são as potências externas que mais intervêm naquilo que podemos designar como o Médio Oriente e o Magreb. São claramente Estados Unidos e Rússia já desde há muitos anos e tem um marco significativo nessa intervenção dos Estados Unidos e da Rússia em particular, que é a partir, digamos assim, da nacionalização do Canal de Suez em 1956 pelo presidente Nasser do Egito. É aí, digamos assim, que as potências... O grande marco de independência, de afirmação até, neste caso, do Egito, não é? Do Egito e não só, porque Nasser, digamos, tem uma visão muito particular. Há ali um certo pan-arabismo. Há um pan-arabismo que é precisamente essa teoria, digamos assim, ou o conceito que ele nos seus discursos, na rádio, na altura, não é? Tenta propagar pelo Médio Oriente. Ele ainda tenta até criar uma unidade árabe
ali no Médio Oriente e Norte da África, o que sempre falhou. E com ele também. Sim, e vai, sobretudo, impulsionar muito o processo de descolonização, também no seio do movimento dos não-alinhados, do qual ele é uma figura importante. E, portanto, Nasser é uma figura fundamental, digamos assim, para nessa região, nessa altura. Para a afirmação dos nacionalismos árabes também, exatamente. E é nesse preciso momento em que, digamos, que as duas potências mais antigas, estrangeiras, França e Inglaterra, com a nacionalização do Canal de Suez e com Nasser, perdem, digamos assim, a sua influência e surge os Estados Unidos e a Rússia. E a Rússia como os principais protagonistas estrangeiros. Exatamente. Na zona. E que até aos nossos dias se mantém, não é? Falou bem da Turquia. É uma potência regional que surge na modíssima, desculpe-me a expressão popular, durante a guerra da Ucrânia e muito agora neste conflito entre Israel e a Palestina. A Turquia ressurgiu. A Turquia ressurgiu e a Turquia ressurgiu em particular logo no início, digamos, da guerra na Síria, precisamente, pelo facto dos fluxos migratórios passarem pela Turquia e, portanto, ter aí, digamos, uma margem de portão da imigração para a Europa e portanto, ganha aí muitos pontos, digamos assim, mas ganha ali uma margem de manobra muito grande, digamos, face à Europa. É um país historicamente importante. É um país com uma população grande, tem 80 milhões de habitantes. Controla aqueles estreitos dos Dardanelos e do Bósforo, não é? É uma ponte, digamos, entre a Europa e o Médio Oriente e a Ásia, e, portanto, é uma potência regional, sem dúvida. O presidente turco Erdogan tem, de facto, aproveitado todos estes fatores. A diplomacia turca tem aproveitado bem. Tem aproveitado bem todas estas características e o peso que a Turquia pretende ter nesta região. E é muito claro. Convém lembrar que a Turquia é um parceiro da NATO. É membro da NATO, exatamente. A Turquia é membro da NATO, é o segundo maior exército. São as segundas maiores forças armadas da NATO. Justamente nesta zona crucial de ligação. Nesta zona crucial. E a Turquia tem tentado expandir, digamos assim, a sua influência, não só pelo Mediterrâneo, como pela Ásia Central, digamos, que são países também da sua influência direta, não é? E portanto, não é despiciente, digamos assim, pensar que Erdogan tem esta oportunidade. Tem esta oportunidade e sobretudo, não lhe sai do pensamento, digamos assim, a velha Turquia do Império Otomano. Otomano. E Erdogan, ainda por cima, é uma figura ligada também ao islamismo político. E à Irmandade Muçulmana, portanto... Irmandade Muçulmana, estamos a pensar numa organização que teve um papel grande no Egito, não é? Foi lá que nasceu. Teve um papel grande no Egito e tem um papel grande neste momento, não só na região do Médio Oriente e do Magreb, mas também na Europa e fora. No mundo ocidental, digamos assim. Tocou neste assunto, não vamos fugir dele. O que é o islamismo político? Bom, o islamismo político são todos os conceitos e teorias, conceito científico, aliás, não é? De participação na vida política, digamos, de partidos ligados ao Islão. O objetivo, digamos assim, do islamismo político seria aquilo que aconteceu no Irão, precisamente, que é instalar, digamos... uma teocracia. Uma teocracia, exatamente.
Bom, de facto, o islamismo político nasce, este conceito científico nasce ainda no final do século XIX, mas de facto só tem digamos, uma expressão no Irão, embora continua, digamos, este conceito a ser debatido e de alguma forma a causar alguns tumultos por onde passa. Exatamente. Quando falamos, por exemplo, no Egito, não é? Foi uma situação muito violenta. Sim, no Egito foi uma situação muito violenta. Engraçado que Nasser ainda começou precisamente a trabalhar ou a formar, digamos, o poder político com a ajuda da Irmandade Muçulmana, que baniu muito rapidamente a seguir a sua ascensão ao poder. Será por isso que neste momento o Egito é tão cauteloso na entrada, na passagem de fronteira com a Palestina? Também. O Hamas, de alguma forma, é um parente dessa Irmandade parente da Irmandade Muçulmana, exatamente. Mas só relembro que o Egito, precisamente em 2011, quando o presidente do Egito, Mubarak, é deposto, são organizadas eleições e quem vence essas eleições é precisamente a Irmandade Muçulmana, que volta como partido político nessa altura. Aliás, como também aconteceu na Argélia, com eleições, se a memória não me falha, coisa que a União Europeia não levou muito bem na altura. Não, mas na Argélia eles próprios resolveram a questão muito rapidamente também. Também, sim. Passando do islamismo político para aquilo que serão os próximos dias, eu não vou pedir que faça futurologia, a Europa é a favor de um Estado de Israel, desde que não liderado, de um Estado palestiniano, desde que não liderado pelo Hamas, pela autoridade palestiniana, que até é suportada financeiramente, a União Europeia suporta isso. Os Estados Unidos também são a favor desta solução. Aparentemente Israel não, pelo menos Israel com este presidente seguramente não. O que é que vamos poder esperar deste conflito? É verdade que naquela região é muito difícil fazer futurologia, até porque a solução dos dois Estados consta de quase todas as resoluções das Nações Unidas desde a criação do Estado de Israel e que nunca foram cumpridas. Apesar disso, a meu ver, será a única solução para aquela região, será a constituição de dois Estados. Com o Hamas, certamente que não é? Até porque... Mas será possível retirar o Hamas dessa equação? No estado em que está a autoridade palestiniana, não parece que seja possível, até porque o Hamas, que nós consideramos de facto uma organização terrorista, não é? Nós, Estados europeus, Estados Unidos, etc. A BBC não o classifica como tal. Pronto, porque o Hamas tem, e começa por aí, digamos, a grande ascensão do Hamas, para a população palestiniana uma associação, para além de ser o Estado... Os hospitais, os exatamente, serviços civis... Tem um cariz além das brigadas Al-Qassam, estamos a falar desse cariz exatamente. social. Há uma organização, digamos, de cariz social, que é por aí que começa o Hamas, mais ou menos, e que depois desenvolve um grupo, digamos, armado, mas para a população palestiniana o Hamas é aquilo que é o mais próximo do Estado. É o serviço social que o Estado costuma providenciar. Exatamente. E, portanto, aliás, como o Hezbollah também tem exatamente o mesmo desenvolvimento no Líbano. Portanto, são duas organizações, digamos, que para além dos braços armados, cumprem as funções do Estado. Cumprem as funções do Estado. E, portanto, é muito difícil a população palestiniana, neste momento, olhar para o Hamas e a autoridade palestiniana e dizer nós queremos a autoridade palestiniana, porque a autoridade palestiniana está totalmente descredibilizada, porque aquilo que as pessoas veem é uma autoridade fragilizada, corrupta,
com pessoas já de Mahmoud Abbas, tem mais de 80 anos, e, portanto, é óbvio que se identificam mais com o Hamas. Portanto, retirar o Hamas da equação é difícil, contudo, para haver solução de 2 Estados e para haver, digamos, apoio da comunidade internacional dos 2 Estados, é necessário fazê-lo. Paulo Pereira, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos vir ajudar a explicar, a transferir para a sociedade este conhecimento que decorre naturalmente do vosso trabalho nas relações internacionais e ajudar a simplificar e a tornar comum este conhecimento. Paulo Pereira, muito obrigado pelo tempo que pôde despender. Obrigada eu. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.